Então, hoje vamos falar da nossa Parashat Shavua, Parashá Itró, famosa Parashá que ela contém os nossos 10 mandamentos. Povo judeu, eles saíram do Egito, eles passaram um tempo no deserto, finalmente eles vão chegar lá no Monte Sinai para poder receber a Torá. E a verdade é que Deus ele entregou, ele transmitiu os 10 mandamentos, os nossos sábios explicam que dentro dos 10 mandamentos, na verdade, estão incluídas as 613 mitzvot da Torá, e obviamente que os 10 mandamentos eles são um pouco da base de toda a moralidade que tem no mundo. Parecem coisas óbvias, né? Não matar, não roubar, não cometer adultério, parecem ideias que sempre existiram na história do povo judeu, e a gente sabe que a coisa não é bem assim. Tem muitos relatos na época dos gregos, na época dos romanos, que, por exemplo, os pais eles gostavam de ter uma certa quantidade mínima de filhas, eles queriam filhos, já que eram impérios que estavam sempre em batalhas, e os homens que iam para a guerra, então era a força, era toda a ideia lá do Coliseu romano, das lutas. Então, normal era eles quererem filhos homens e não meninas, e para o controle populacional era uma coisa muito aceita, que quando uma mulher já tinha mais de uma filha, quando nascia o bebê, eles olhavam, se é menino, criavam, se é menina, eles matavam na hora do parto, não era um esquadrão nazista que matava essa criança, eram os próprios pais. Então, quer dizer, tem muitos relatos que não é tão simples assim, a ideia de não matar, de não roubar, de não cometer adultério. A gente sabe um pouquinho da história antiga, se a gente pesquisar, a gente vai descobrir que, infelizmente, em termos de moralidade, antes da entrega da Torá, o mundo era uma grande catástrofe, uma grande bagunça, e, obviamente, que a Torá influenciou todas as nações do mundo. A Torá teve um impacto muito forte em todos os valores que a gente tem hoje em dia. A grande maioria das religiões do planeta, elas foram influenciadas de uma maneira significativa pela Torá, pelas leis aqui da Torá, e os 10 mandamentos, querendo ou não, para toda a humanidade, são uma das grandes bases morais que a gente tem. E um outro assunto também, a verdade é que a Torá, para Itró, vai falar, obviamente, sobre o Itró. O Itró é o sogro de Moshe Rabbeinu, é um personagem interessante aqui trazido pela Torá, é alguém que buscou a verdade durante sua vida inteira. Então, o encontro de Moshe, a primeira vez que Moshe encontrou com Itró foi lá em Midian, quando Moshe estava fugindo da casa do faraó, quando Moshe foi defender um judeu que estava apanhando lá de um egípcio, e ele acabou matando o egípcio. Obviamente que ele matou usando nomes de Deus, já que Moshe Rabbeinu, ele recebeu muita Torá, ele vivia em contato com os pais dele, a Yohevet e o Amram, que eram os maiores da geração, desde o momento que ele foi amamentado pela própria mãe dele, quer dizer, isso criou um canal da comunicação de Moshe Rabbeinu com os pais. Ele recebeu muita Torá, ele tinha toda a transmissão oral, obviamente. A Torá ainda não tinha sido entregue na forma que a gente tem hoje em dia, mas óbvio que existia uma transmissão oral desde a Damarishon. Não pode ser que o mundo ficou tantas gerações absolutamente sem leis, sem regras, o mundo não existiria. Já tinha uma transmissão oral, já existia uma Torá oral que foi transmitida desde a Damarishon, tanto que a gente fala que existia a Yeshivá de Shem e Ever. Shem era o filho de Noah, Yeshivá para estudar o quê? Se a Torá ainda não tinha sido entregue, já tinha sido entregue uma Torá oral, uma transmissão oral de valores morais, de mandamentos que eles já cumpriam, e agora sim vai se completar isso com a entrega da Torá no Monte Sinai. Então, quando Moshe ele estava lá no Egito, ele teve que fugir, porque o faraó quis matar ele pela morte do egípcio, e ele se refugiou em Midian. E lá em Midian, ele vai conhecer o Itró e a família, ele vai acabar se casando com uma das filhas do Itró, chamada Tzipora, e ele vai ter dois filhos, e justamente a nossa paraxá vai completar aqui um pouquinho da história da família de Moshe Rabbeinu, que até agora
a gente não sabia. Por exemplo, o segundo filho de Moshe Rabbeinu, até o momento a gente não sabia como se chamava o segundo filho de Moshe Rabbeinu. Então, o que aconteceu? Moshe estava lá em Midian e Moshe Rabbeinu ele foi convocado por Deus. Deus aparece, aquela famosa história, está lá na Parashat Shemot, que Deus se revelou para Moshe Rabbeinu num arbusto que queimava e não se consumia, e ordenou que Moshe Rabbeinu fosse de volta para o Egito para salvar o povo judeu, quer dizer, para liderar a salvação. Quem salvou o povo judeu foi Deus. Moshe Rabbeinu é o nosso grande líder, nosso grande representante perante Hashem. Quando Deus quer falar com o povo, ele falava normalmente através de Moshe Rabbeinu. Uma das poucas exceções foi realmente a entrega da Torá, os 10 mandamentos, que isso Deus falou pessoalmente, diretamente para o povo judeu, mesmo que, de acordo com algumas opiniões, não foram todos mandamentos, porque o povo não aguentou essa revelação divina, mas, pelo menos, de acordo com todas as opiniões, pelo menos os 2 primeiros mandamentos foram entregues diretamente por Deus para todo o povo judeu. Quer dizer, teve uma revelação divina muito grande no momento da entrega da Torá. Então, Moshe Rabbeinu, ele teve que se separar da família quando ele estava saindo lá de Midian, ele voltou para o Egito. A verdade é que ele foi com a esposa e com os filhos, que ainda eram nenezinhos, e quando eles se encontram com o Aaron também recebeu um comando de Deus para encontrar com o seu irmão Moshe lá no deserto, e quando eles se encontram, o Aaron ele fala: você está louco, você está trazendo tua esposa e os teus filhos aqui para o Egito, para a escravidão, a vida aqui está muito difícil, manda eles de volta para a casa do teu sogro e vem você sozinho para não colocar a tua família em perigo. E obviamente que Moshe escutou esse bom conselho do irmão dele e mandou de volta a Tzipora com os seus 2 filhos para a casa do seu sogro Itró. Então, nesse momento, quer dizer, depois disso desenrolou toda a história da saída do Egito. O Moshe com o Aaron, eles foram lá procurar o faraó. Num primeiro momento, o faraó dificultou ainda mais a vida dos judeus com castigos, matando os bebês, colocando os bebês lá na parede, se faltassem tijolos, aumentou ainda mais a carga, né, o peso aqui da escravidão, até que finalmente Deus começa a mandar as pragas. Então, através de Moshe Rabbeinu e Aaron, eles estão representando Deus na salvação. E agora o povo judeu, finalmente, na Parashá da semana passada, Bechalach, eles saíram lá de Mitzrayim e agora eles estão no deserto, se encaminhando para o Har Sinai para receber a Torá. Tem uma discussão se esse encontro com o Itró foi antes do Matan Torá, foi depois do Matan Torá, mas aqui a gente sabe que a Torá não segue obrigatoriamente uma ordem cronológica. O reencontro de Moshe com Itró é descrito na nossa Parashá antes do Matan Torá. Não quer dizer que aconteceu antes, mas a descrição vem antes do Matan Torá. Então, assim, a gente está fechando um pouquinho o contexto aqui da nossa Parashá, o reencontro de Moshe Rabbeinu. Então, desde o momento lá que eles se despediram, quando Moshe estava indo para o Egito, ele não tinha mais encontrado a Tzipora e os seus filhos. Naquela época não tem celular, naquela época nem cartas, provavelmente eles estavam se correspondendo. Quer dizer, durante todo esse tempo, a gente sabe que as pragas, elas duravam meses e meses. Quer dizer, cada praga, ela durou um mês, era uma semana a praga acontecendo e 3 semanas para dar um tempo para o faraó pensar na vida, se ele quer continuar apanhando mais e mais e mais. Então, cada uma das 10 pragas levou um mês e até tudo começar. Quer dizer, estamos falando aqui de pelo menos um ano que Moshe Rabbeinu ele ficou sem a família. E agora o Itró, o sogro de Moshe Rabbeinu, vai se reencontrar com Moshe Rabbeinu e ele vai trazer agora a Tzipora e os 2 filhos de Moshe nesse reencontro. Então, a nossa Parashá começa com as famosas palavras Vaishma Itró Cohen Midian Choten Moshe et kol asher asa Elokim le Moshe u le Israel amo. O Itró escutou tudo que Deus tinha feito para o povo judeu e para Moshe, quer dizer, ele fez para Moshe e para o povo judeu. E, em especial, Rashi cita
dois grandes acontecimentos. Ele cita que aconteceu a abertura do mar, quer dizer, um grande milagre que a gente descreveu também na Parashá Beshalach, e mais um outro acontecimento do final da Parashá Beshalach, que foi a primeira guerra do povo judeu contra seus arqui-inimigos, o povo de Amalek. Nossa próxima parada aí do calendário judaico, justamente é um dos encontros aqui que a gente tem do povo judeu com Amalek, é a história de Purim. A gente sabe que o Aman também é descendente de Amalek. Aman Agagi, ele era um descendente do Melech, do rei Agag, que era o rei dos Amalequim. Então, a gente vê aqui que esses dois eventos foram o que motivaram o Itró a ir se encontrar com o povo judeu. Então, os nossos comentaristas falam que ele não foi simplesmente fazer uma visita para o povo judeu, não foi simplesmente fazer uma visita para Moshe Rabbeinu. O Itró, ele era um homem que buscava a emet, ele buscava a verdade. Ele testou simplesmente todas as idolatrias do mundo, ele estava sempre buscando a verdade, então ele procurava qual era o Deus que é verdadeiro, qual era a religião verdadeira. Ele testou todas as idolatrias e ele sempre saía espiritualmente vazio, e ele entendia, não é bem isso, não é isso que eu estou procurando, e ele buscou, até que ele encontrou o judaísmo, ele encontrou todo o conceito aqui do Deus único, apesar que naquela época o comum eram muitos deuses. A gente sabe que tinham idolatrias ridículas na época, tinha idolatria de Moler, que um dos cultos era queimar, era passar o próprio filho numa fogueira e queimar o próprio filho. Tem o culto do Baal Peor, que a pessoa tinha que fazer suas necessidades na frente da estátua. Tinha o deus Zvuv, Zvuv é uma mosca, era um deus pequenininho que andava no bolso, e a forma de servir esse deus era ficar beijando essa estátua. Não era uma estátua que estava sempre no bolso, uma idolatria que você podia levar para qualquer lugar. Essas eram as crenças estúpidas que tinham naquela época. O Itró tentou de tudo. Ele foi atrás de todas as idolatrias, tentou fazer os serviços, tentou se conectar com essa idolatria, buscando a verdade. Será que realmente esse é o Deus verdadeiro? Será que é esse? E ele tenta e tenta e tenta, e ele não consegue encontrar nenhum Deus verdadeiro, até que ele chega no judaísmo. Então ele está vindo aqui se encontrar com Moshe Rabbeinu. Por quê? Porque ele quer a verdade, ele quer ir atrás do Deus único, ele quer ir atrás desse Deus que tem controle sobre tudo. Então, o mais impressionante, a gente vai ver que quando Moshe começa a descrever para o Itró todos os detalhes, ele escutou muito por cima o que tinha acontecido, como todo o resto da humanidade. Quem não estava presente lá, talvez não entendeu a magnitude dos milagres, milagres dentro de milagres. Conforme Moshe ele começa a descrever para o Itró as coisas que vão acontecendo, então o Itró ele fala: para mim acabou, a minha busca terminou, certeza que Deus é o único Deus, é o Deus verdadeiro, é esse Deus que eu quero seguir. Então, de acordo com muitas opiniões, essa vinda do Itró terminou com a sua conversão para o judaísmo, e ele vai se juntar ao povo judeu. Então, o Itró ele começa a conversar com Moshe, quer dizer, o Itró, ele era um dos conselheiros do faraó. Então, antes de começarem as pragas, quando o faraó ele quis começar já fazer a solução final para o povo judeu, a maltratar os judeus, jogar os bebês judeus no rio, o Itró ele fugiu, ele não quis compactuar com isso, enquanto os outros, que eram o Bilam, que apoiou, falou: é isso aí, vamos acabar com os judeus, vamos matar todos os bebês judeus. Enquanto o próprio Iov, o Jó, que também era o segundo conselheiro, ficou em silêncio, e esse silêncio foi cobrado dele de uma maneira muito dura. Ele teve muitos sofrimentos pesadíssimos por ter ficado em silêncio no momento que ele tinha que levantar para protestar. O Itró, ele protestou, ele levantou e ele foi embora. Ele falou: não vou compactuar com isso. Então, ele fugiu do Egito e ele foi viver lá em Midian, onde ele acabou se encontrando com Moshe Rabbeinu. Então, a gente vê aqui o ciclo das coisas se fechando. O Itró, ele não compactua com coisas erradas, com maldades.
com matar bebês, com matar povos que não fizeram nada de errado, e ele assume a posição dele, ele não fica sentado como falam o ditado que o problema não são os maus, o problema é o silêncio dos bons. Quer dizer, os maus a gente já conhece quem faz maldade, o problema é os bons ficarem em silêncio e aceitarem passivamente toda a maldade acontecendo. O Itró não é desses de ficar em silêncio, ele levantou e foi embora. Não vou aceitar, não vou participar desse tipo de absurdo. Então, o Itró, ele chega lá para se encontrar com Moshe Rabbeinu e, pela primeira vez aqui na Torá, a família inteira de Moshe Rabbeinu vai ser descrita. Então, a Parashá no comecinho, ele fala Vetnei Baneia, os dois filhos também da Tzipora, né? Fala que a Tzipora veio, a Tzipora, esposa de Moshe Rabbeinu, Vetnei Baneia, e os dois filhos dela, Asher Shema Ehad Gershom, o nome de um deles é Gershom, e o nome do outro é Eliezer. É a primeira vez que a gente está sabendo o nome do segundo filho de Moshe Rabbeinu. Então, a Torá não só vem trazer o nome dos filhos, olha que interessante, Moshe era alguém pensante. Quando ele deu o nome para os filhos, ele não deu porque ele achou o nome bacana, era um nome bonitinho, ele deu porque tinha algum significado, ele queria que o nome do filho representasse alguma coisa. Então, a Torá vem contar para a gente qual foi o motivo da escolha de Moshe Rabbeinu do nome dos dois filhos dele. Então, ele fala, o primeiro, Gershom, que amar Gerait Beretz Nohriá. Então, ele fala porque eu disse Ger, eu fui um estrangeiro, eu fui um peregrino, Beretz Nohriá, numa terra estranha. Então, Moshe Rabbeinu, a priori, ele está falando sobre o exílio que ele teve que ter em Midian, ele teve que fugir do Egito, ele teve que abandonar os conhecidos dele, a família verdadeira, e mesmo a Bátia, a filha do Paró, ele teve que fugir e se refugiar em Midian. Então, a priori, esse é o motivo que ele deu o nome do primeiro filho de Gershom, para mostrar esse aspecto que ele estava sozinho e ele teve que virar um peregrino numa Eretz Nohriá, numa terra estranha. Beshema Erad Eliezer, e o nome do outro filho é Eliezer, que Eloquei Avi Bezri, porque o Deus do meu pai, ele veio em minha ajuda, vai Yatzileini Miherev Paró, e ele me salvou da espada do faraó. Então, esses são os dois nomes. O que é esse segundo nome aqui? Para falar desse grande milagre, vamos só detalhar um pouquinho mais o milagre que aconteceu. Quando Moshe foi defender o judeu que estava apanhando do egípcio, e esse egípcio teve intenção de matar aquele judeu, Moshe percebeu as más intenções daquele egípcio, e justamente foi no dia que Moshe resolveu ir ver os seus irmãos, está escrito, e Moshe cresceu, e ele saiu para ver os seus irmãos, para ver como eles estavam, para ajudar os seus irmãos Yehudim, e ele foi lá para ser um Nosé Beolim Haveró, para dar o ombro dele, para apoiar, para ajudar os judeus a carregarem aquelas pedras pesadíssimas que eles tinham que carregar para trabalhar. Então, naquele dia, ele viu o egípcio que estava batendo no judeu, estava com intenção de matar, e ele se levanta e ele mata aquele egípcio, e ele esconde o corpo do egípcio na areia. Mas, infelizmente, Moshe foi delatado por dois judeus, o Datan e Aviram, são dois famosos baderneiros dentro do povo judeu, aparecem aqui também futuramente lá na rebelião de Cora, e algumas outras, os nossos sábios identificam eles. Está escrito que Deus pediu para não guardar man para o dia seguinte, e tiveram pessoas que guardaram. Quem são as pessoas? Datan e Aviram. Moshe Rabbeinu falou, não procurem man no Shabat, que no Shabat não vai cair. Na sexta vai cair uma porção dupla, não procurem man no Shabat. Está escrito que tiveram pessoas que foram procurar. Quem são as pessoas? Datan e Aviram, dois encrenqueiros aí conhecidos do povo judeu. Eles já eram encrenqueiros desde lá do Egito, então eles que certo dia estavam brigando, Moshe Rabbeinu viu a briga dos dois Yehudim e foi interferir, e eles falaram, quem colocou você aqui para ser o nosso juiz? E acabaram delatando o Moshe Rabbeinu
para o faraó. Então, é interessante que agora Moshe Rabbeinu, ele foi pego pelo faraó, quer dizer, ele é um assassino, por mais que ele foi criado na casa do faraó, mas ele matou um egípcio, então ele foi decretado pena de morte para Moshe Rabbeinu, e ele foi levado para ser executado, e quando eles iam cortar a cabeça de Moshe Rabbeinu com uma espada, quando a espada ela bateu no pescoço de Moshe Rabbeinu, aconteceu um grande milagre, e o pescoço dele ficou duro como uma pedra, como um mármore, e quebrou a espada lá do egípcio, e os egípcios ficaram tão assustados com aquela cena que acabaram largando Moshe Rabbeinu e foi a deixa para ele fugir e conseguir escapar para Midian. Então, essa salvação dele foi uma salvação muito milagrosa e ele está colocando esse nome no filho como um agradecimento, um reconhecimento por esse grande milagre que aconteceu na vida dele. Aqui, uma pergunta óbvia, né, que a gente tem que fazer é que a ordem dos acontecimentos aqui aparentemente está invertida, porque a gente falou, primeiro filho, Gershom, eu fui um peregrino numa terra estranha, e o nome do outro filho, Eliezer, eu fui salvo da espada do faraó. A gente sabe que primeiro ele foi salvo da espada do faraó e depois ele virou um peregrino numa terra estranha. Então a ordem aqui está invertida. Por que ele não deu o primeiro nome? E fora isso, quer dizer, o que tem de tão especial ele lembrar que ele foi um estranho numa terra estranha, ele foi um peregrino, agora lembrar que realmente teve um milagre, Deus salvou minha vida, isso óbvio que é muito mais importante. Então, difícil entender essa escolha de Moshe Rabbeinu, porque ele inverteu a ordem do nome dos filhos dele. Então, os nossos sábios, tem um Rav, um grande Rosh Yeshiva dos Estados Unidos, Rav Yohanan Zweig, então ele fala que toda vez que uma pessoa ela passa por um milagre, também o Rav Yohanan Zweig, ele só acrescenta aqui, por que o segundo nome, o nome do segundo filho de Moshe, a Torá esperou até agora para contar para a gente esse nome. O primeiro nome já tinha sido revelado quando nasceu Gershom, mas Eliezer é o primeiro momento da Torá, aqui depois da saída do Egito, prestes aqui a receber a Torá, que foi revelado para a gente o nome do segundo filho. Por que isso? Fala o Rav Yohanan Zweig, que quando uma pessoa passa por um milagre que salva a vida dele, está cheio de milagres para quem quer enxergar. Outro dia, já faz alguns anos, mas teve uma mulher que caiu de um andar muito alto e acabou sendo amortecido por uma árvore, depois por uma lona, e ela salvou a vida, caiu do 10º andar, 11º andar, um milagre aberto. E qual é a reportagem? A reportagem falando que, por acaso, essa mulher foi salva porque tinha uma árvore, porque tinha uma lona, tudo é um grande acaso. Então, a pessoa pode ver como tudo é um grande acaso, ou, ao contrário, como tudo é um grande milagre, a mão de Hashem fazendo as coisas acontecerem. Então, o ponto é quando alguém tem a vida salva de uma maneira milagrosa, isso significa que Deus tem algum propósito para essa pessoa estar viva. Essa pessoa deveria ter morrido, mas Deus está vindo interferir no mundo, interferir nas regras naturais do mundo para salvar a vida dessa pessoa. Significa que tem algum motivo para essa pessoa continuar viva. E Deus está mostrando, olha, você tem um papel importante ainda para fazer no mundo, então por isso que eu estou te mantendo viva, mesmo que seja através de um grande milagre. Mas muitas vezes a pessoa, no momento do milagre, ele não entende o tamanho, a extensão, o que ele veio fazer, qual que é o papel, qual que é o motivo que essa pessoa ela foi salva de uma maneira milagrosa. Então, Moshe Rabbeinu, quando nasce o primeiro filho dele, óbvio que ele está agradecido, mas ele ainda não entende a dimensão do porquê que ele foi salvo, porquê que Deus milagrosamente fez com que a espada do egípcio não cortasse a cabeça dele. Então, no primeiro momento, quando nasceu o primeiro filho, ele ainda não entende a dimensão do milagre, então ele dá um nome de Gershom para o filho dele, para refletir dessa maneira o quanto ele se sentia sozinho lá em Midian. Temos que lembrar que, por mais que o Itró, ele depois foi buscar a verdade, nesse momento ele ainda é um grande idólatra, quer dizer, ele está sozinho lá, ele quer refletir o isolamento que ele está, quer dizer, não tem mais ninguém
para compartilhar o conceito de Deus, o conceito das mitzvot. Então, ele quer refletir através do filho dele o quanto ele se sentia isolado, afastamento do povo dele enquanto ele estava no exílio. Mas agora Moshe, ele já passa pela revelação de Deus lá no arbusto, então agora quer dizer, o plano de Deus começa a ficar mais claro, ele já foi escolhido, quer dizer, quando ele vê Deus lá no arbusto, que queima e não se consome, é quando Deus já avisa para ele, Moshe, você vai ser o Salvador, você que vai conduzir o povo para fora lá do Egito, então começa a ficar mais claro para Moshe Rabbeinu o papel dele no mundo, e agora que eles estão prestes a receber a Torá, então é o momento que a Torá ela revela o nome do segundo filho, Eliezer, quer dizer, o milagre de Deus começa a ficar mais palpável, a gente começa a entender por que foi tão importante a salvação de Moshe Rabbeinu. Então, ele mesmo, só quando começou a ficar mais claro, quando Deus já se revelou para ele, que começa a ficar mais claro, é o momento que ele vai dar um nome para o segundo filho, o filho nasceu nesse momento que ele vai embora de Midian para ir para o Egito, inclusive, ele quase morreu porque ele não tinha feito ainda o Brit Milá do filho dele, e o anjo quase matou Moshe Rabbeinu por essa falha que ele ainda não tinha feito o Brit Milá, apesar de já ter passado o momento, o 8º dia, quando ele deveria ter feito o Brit Milá, e a Tzipora, quando ela viu o anjo engolindo Moshe Rabbeinu, está escrito que era um anjo que engolia ele inteiro e cuspia ele, e ele estava quase morrendo, e o anjo parava justamente no lugar do Brit Milá, ela entendeu a mensagem, e imediatamente a Guemará, o Talmud, traz duas opiniões, se ela mesma ela fez o Brit Milá ou ela fez através de algum intermediário, ela fez esse Brit Milá, e isso salvou a vida de Moshe Rabbeinu. Então, quer dizer, Moshe Rabbeinu, naquele momento, já está muito claro a missão dele, o papel dele e o motivo pelo qual ele foi salvo. Quer dizer, agora, com a entrega da Torá, a Torá está revelando agora o nome Eliezer para mostrar que o plano de Deus era muito maior e aquele milagre era toda uma preparação para o povo judeu poder receber futuramente a Torá lá no Monte Sinai. Então, agora, o milagre ele está mais palpável. E a gente precisa também parar um pouco para pensar que Deus criou cada ser humano, por mais que o mundo tenha bilhões e bilhões de pessoas, Deus criou cada ser humano com um papel único e especial, e a gente tem que colocar isso na cabeça. Uma frase muito bonita, uma vez que eu escutei, que o dia do nosso aniversário é o dia que a gente precisa entender que Deus decidiu que o mundo não pode existir sem a gente. Então, quer dizer, olha que incrível. Se Deus me criou, Deus não precisa de nada. Se ele me criou, é porque eu tenho algum papel único e especial aqui no mundo. A gente tem que parar para refletir sobre o nosso papel. Olha que história linda. Certa vez, o Rav Berel Wein, ele foi visitar o Yad Vashem, e ele tinha acabado de inaugurar uma ala que era para as crianças, 1,5 milhão de crianças que foram assassinadas durante a guerra. Então, como que é esse lugar? É uma vela que tem com um jogo de espelhos, formando milhões e milhões de luzes, como se fossem almas que estão parando lá, e fica uma voz anunciando o nome das crianças e a idade que elas foram assassinadas. Então, quando o Rav Berel Wein ele entrou pela primeira vez na vida, ele já tinha ido em vários centros, né, de museus do Holocausto do mundo inteiro, mas quando ele entrou nessa sala, ele falou que nunca ele tinha sentido de forma tão forte. Por quê? Porque na época, quando começou o Holocausto, ele também tinha a idade daquelas crianças. Eu falou, a única diferença é que meu avô ele resolveu ir para os Estados Unidos, ele foi para um lado, se ele tivesse ido para o outro lado, se ele tivesse ido para algum outro lugar da Europa, provavelmente o nome dele também estaria sendo mencionado lá no Museu do Holocausto, entre as crianças que foram assassinadas. Então ele falou, Deus salvou a minha vida, e naquele momento ele teve um insight, ele falou, se Deus salvou minha vida, significa que eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso alguma diferença, eu preciso fazer aqui no mundo. Se Deus me manteve aqui de forma milagrosa, é porque eu tenho que fazer alguma coisa
que vai ter impacto no mundo inteiro, eu preciso ensinar muita Torá, eu preciso montar uma yeshivá. Então, naquele momento, ele teve um despertar, que a existência dele tem um sentido maior, tem um sentido especial. Foi o que Moshe Rabbeinu conseguiu entender quando ele finalmente deu o nome do segundo filho. Aquele milagre, eu estar vivo hoje em dia, tem um propósito maior e certamente eu preciso aproveitar esse meu potencial. Então, não necessariamente, óbvio que muitas pessoas realmente passam por milagres, por acidentes e saem vivos, quer dizer, a gente percebe a mão de Hashem, mas independente, só o fato da gente estar vivo, isso já é um grande milagre por si só, e o quanto a gente, Bezrat Hashem, tem que tentar olhar que se Deus colocou a gente aqui no mundo, é porque a gente tem um papel único e especial, e que Bezrat Hashem, a gente precisa tentar cumprir o nosso papel. Vamos trazer mais um ponto aqui interessante também da nossa paraxá, que é talvez a característica principal do Itró, e isso vem ensinar um ponto aqui muito importante na nossa vida, se a gente quer um dia crescer na nossa espiritualidade. Então, 3 assuntos principais da nossa paraxá, como a gente já mencionou, é o reencontro do Moshe com o Itró, é o primeiro ponto na paraxá. Vem um segundo ponto da paraxá, olha só que interessante, Moshe, ele tinha um sistema judicial que ele é o único juiz do povo judeu. Então, o povo ficava numa fila e ele vai atendendo Yehudi por Yehudi, e ele vai dando uma atenção especial, não era só o julgamento, ele aproveitava para conhecer o povo dele, saber quem estava indo falar com ele, como se chama, de que família, e ele aproveitava também para ensinar a Torá, então não era simplesmente fazer o julgamento, não era uma máquina de julgar. Moshe Rabbeinu quis aproveitar para ter um pouco mais de contato com o povo, e era uma oportunidade também do povo estar em contato com um gigante, com um anjo, que foi receber a Torá lá no Shammai, junto com Hashem, subiu lá no céu para receber a Torá. Então era uma oportunidade para o povo ter um contato direto com Moshe Rabbeinu, aprender através das palavras dele, das atitudes. Quando a gente fala com alguém muito grande espiritualmente, até a forma da pessoa falar, os gestos, todos os detalhes de como a pessoa se comporta já são ensinamentos de Torá muito grandes. Então, era uma oportunidade para o povo. Mas o Itró, ele viu que estava muito pesado, tanto para Moshe Rabbeinu quanto para o povo. Falou, olha, o povo passa o dia inteiro na fila, Moshe, o povo vai cansar, e para você também, é pesado, Moshe, vai chegar uma hora, você não vai aguentar esse ritmo, na volta e bola, você vai acabar murchando, literalmente. Quer dizer, você pode aguentar 1 ano, 2 anos, 5 anos, você pode aguentar nesse ritmo, e depois, quer dizer, vai ser uma coisa boa para o povo que vai ter um preço muito alto lá para frente, quando você não aguentar mais. Então, você precisa mudar o sistema, está errado, não está bom esse sistema, muda o sistema, faz várias instâncias de justiça, instâncias para menos pessoas, para mais pessoas, vai subindo e você vai ser a instância superior, a instância máxima. Então, em você vão chegar os casos difíceis que nenhuma outra instância consegue resolver, aí sim você vai ter que trabalhar, mas senão vai ficar muito pesado para você. Moshe Rabbeinu se aconselhou, obviamente, com Deus, ele escutou a opinião do povo também, e ele escutou a opinião aqui do Itró, e ele mudou o sistema de justiça do povo judeu. Então, esse é o segundo ponto aqui da nossa paraxá, e o terceiro ponto da paraxá, como a gente falou, é a entrega da Torá no Har Sinai. Moshe, ele sobe lá no Har Sinai, primeiro tem os 10 mandamentos, Deus ele se revela, como a gente falou, para o povo inteiro, e depois Moshe Rabbeinu, ele sobe lá no Har Sinai, vai passar 40 dias e 40 noites, recebendo aqui toda a Torá, recebendo todas as mitzvot, com todos os detalhes, a Torá escrita e a Torá oral, tudo isso foi recebido por Moshe Rabbeinu lá em cima do Har Sinai. Qual é a conexão desses 3 assuntos? A visita do Itró, o conselho do Itró e, finalmente, a entrega da Torá no Har Sinai. Então, o Rav Yonatan Geffen, ele fala o seguinte, que normalmente é muito difícil escutar as outras pessoas. Por quê? Porque a gente tem as nossas opiniões, a gente tem a nossa forma de ver o mundo,
e qualquer coisa que vai contra o que a gente acredita ou a nossa forma de ver as coisas, a gente não quer aceitar. A gente tem um sistema de bloqueio de informações que vão contra o que a gente acredita. Isso se chama dissonância cognitiva, quer dizer, a psicologia estuda esse fenômeno. Alguém acabou de comprar um carro novo e ele quer o melhor, ele juntou muito dinheiro porque ele queria comprar o melhor, ele queria comprar a BMW, que ele entendeu que é o melhor carro que existe. De repente, ele sai da concessionária, ele está com o BMW zerinho dele e ele vê uma placa que a revista Quatro Rodas escolheu a Mercedes como o carro do ano. Então, ele tem duas formas de olhar essa propaganda aqui. Ele pode pensar, olha, errei, comprei o segundo melhor, eu achei que era o melhor, mas eu errei, eu comprei o segundo melhor. Ou ele pode pensar, essa propaganda é mentirosa, eu comprei o melhor, e essa propaganda aqui é uma propaganda paga e é mentira o que eles estão falando. Então, naturalmente, o nosso intelecto, a nossa parte psicológica, a gente não quer assumir que a gente está errado. É muito ruim para o nosso ego assumir nosso erro. Então, o que a gente faz? Isso não é uma coisa que a gente pensa, mas é natural do ser humano, a psicologia do ser humano, a gente naturalmente bloqueia. Então, o que vai ficar não é eu errei e o melhor carro é a Mercedes. A informação que vai ficar, essa propaganda é mentirosa, eu continuo com o melhor carro. Ah, mas se trouxerem provas que realmente o melhor carro é a Mercedes e não a BMW, ainda assim sempre vai estar com aquela ideia que essa propaganda é mentirosa, isso é comprado, eles erraram, eu sei melhor que os outros. Então, quer dizer, isso é só um exemplo, óbvio, um exemplo cotidiano, mas também em grandes decisões da vida, escolha de certo e errado, verdade ou mentira, isso também as pessoas acabam se cegando, as pessoas não enxergam o que está óbvio na frente delas, as pessoas acabam não conseguindo enxergar. Por quê? Por causa da dissonância cognitiva. É muito difícil o ser humano assumir que ele está errado, é muito difícil o ser humano entender que ele talvez não fez a melhor escolha. Isso acontece, inclusive, até no estudo da Torá. É muito interessante. Se a gente entrar num centro, num Beit Midrash, um centro de estudo de Torá, a gente vai ver que tem verdadeiras guerras. Tudo bem, é Milhamá de Torá, pessoas gritando lá no Beit Midrash, Baruch Hashem, ninguém se bate, ninguém sai lá pancadaria, mas tem uma guerra, um levanta, aponta o dedo na cara do outro, você está errado, é assim, assim, assim. Isso é bonito, óbvio, a maioria das pessoas lá, eles estão buscando a verdade, mas é muito difícil, mesmo no centro de Torá, é muito difícil a gente conseguir escutar a opinião dos outros. Prestem atenção, quando a gente está numa conversa, é fácil olhar isso dos outros, mas presta atenção no nosso comportamento. Quantas vezes a gente está conversando com alguém e alguém traz uma ideia contrária à nossa, a gente não consegue escutar até o final, a gente já corta a pessoa no meio para já querer enfiar a goela abaixo da pessoa a nossa opinião, porque a nossa opinião, óbvio, é sempre a melhor, é sempre a opinião certa, e os outros, obviamente, estão sempre errados. Assim a gente acaba vivendo a nossa vida. Então, o que acontece se a pessoa viver dessa maneira, que sempre ela está certa e os outros estão errados? Então, essa pessoa nunca vai crescer espiritualmente, porque ensina para a gente o Pirkei Avot, que quem é a pessoa grande é aquele que aprende de todo mundo. E o que quer dizer aprender de todo mundo? Não só quem é maior do que você, aquele que sabe aprender também daqueles que são menores, aqueles que estão abertos para a verdade, não importa quem falou a verdade. Então, assim o Pirkei Avot ensina que aquele que quer crescer de verdade é aquele que Lomed Mikol Adam, esse vai ser o Raham, esse vai ser o sábio, aquele que aprende de todas as pessoas, ele busca a verdade, não sempre ele tem a verdade, ele também, óbvio, a gente tem que dar a nossa opinião, ninguém está falando a partir de agora a gente não emite mais opinião, a gente só recebe tudo. Não, não, a gente tem que ter os nossos filtros, tem que ter as nossas brigas de Torá, a gente tem que ir lá no Beit Midrash, botar o dedo na cara do outro e defender a nossa opinião, mas defende a opinião com o ouvido aberto, porque só com o ouvido aberto a gente pode chegar na verdade. Às vezes, a gente tem uma parte do entendimento, o outro vai trazer um complemento, ele vai ajudar a gente a enxergar a ideia de uma maneira muito maior.
Então, acontece muitas vezes, eu estou dando aulas, às vezes para crianças, quer dizer, que estão começando a estudar, e eu já estudei esse material 10 vezes, e uma pergunta que uma criança me faz em sala de aula, de repente me desperta para um entendimento que até agora eu não tinha tido do material, e é incrível isso, porque aí você tem duas maneiras. Ah, eu não vou aprender de uma criança, uma criancinha que está aprendendo a estudar, que vergonha aprender de uma criança, ou você pode ter uma atitude muito mais adulta, de crescimento espiritual. Baruch Hashem, que Deus, através dessa criança, está me dando a oportunidade de entender alguma coisa nova, de aprender, de ver a vida de uma outra visão. Qual que é a ideia que a Torá está falando para a gente? Quem é o Raham que aprende todas as pessoas? Mesmo alguém muito simples, a pessoa pode aprender com os outros. Olha que incrível, teve uma vez uma pessoa que estudava psicologia na USP, estava fazendo um trabalho de doutorado, e o doutorado dele era para provar que os limpadores de rua, os garis, eles são pessoas invisíveis. Como que ele provou essa teoria dele? Ele se vestiu por 4 anos, o trabalho dele era se vestir como gari e trabalhar lá na cidade universitária. Durante a manhã, ele ia para os estudos dele na faculdade de psicologia, e de tarde ele se juntava aos garis. Ele nunca contou para os garis que, na verdade, aquilo era uma experiência social, mas ele se juntava com esses garis e fingia que ele também era um gari. E ele conta primeiro a amizade que ele fez com esses garis e quanto ele aprendeu. E ele conseguiu provar que as pessoas realmente ignoram esses varredores, esses limpadores de rua, porque o que ele tem para me ensinar na vida? Nada. Ele falou, quanto que eu aprendi com essas pessoas simples, mas que me ensinaram a união, que me ensinaram, um se importava com o outro. Ele falou, eu aprendi tanto nesses 4 anos que valeu cada segundo desse doutorado para aprender com essas pessoas mais simples que têm muita coisa para acrescentar para a gente na vida. Então, a pessoa que tem uma postura de gavá, de orgulho, eu sei mais que todo mundo, esse nunca vai crescer na vida. Aquele que tem uma postura humilde, que todo mundo pode ensinar alguma coisa para ele, ele sempre vai estar crescendo, sempre vai ter oportunidade de aprender alguma coisa nova. Olha que incrível, Vaishma Itró. O Itró, ele tem essa característica. Itró escutou os milagres que aconteceram com o povo judeu, a abertura do mar e a guerra contra Amalek. Só o Itró escutou? Urashi pergunta. Todo mundo no mundo escutou esse milagre da abertura do mar. Todos os mares do mundo, o Midrash fala que todos os mares também se abriram. Todo mundo escutou. Por que está escrito Vaishma Itró? Vaishma não é simplesmente ouviu, ele escutou, ele internalizou. O ouvido, ele tem o formato de um funil. Ele começa mais largo e ele vai afinando, porque a gente tem que trazer a informação para dentro, trazer para o coração. O Itró, ele foi o único da humanidade que ele escutou de verdade, não só ouviu o que aconteceu e continuou a vida como se nada tivesse acontecido. Ele entendeu, uau, teve a abertura do mar, olha que incrível, Deus fez um milagre aberto e logo depois Amaleca atacou o povo judeu. Se a gente ficar sentado, se a gente não tomar nenhuma atitude na vida, a gente termina a vida como Amaleque, não enxergando os maiores milagres. E ele conseguiu escutar, e ele se levantou, e ele foi se juntar com o povo judeu. Olha que incrível como continua a nossa paraxá. Moshe Rabbeinu, ele era o grande Moshe Rabbeinu, Malach, o anjo. De repente chega o Itró, com todo respeito, mas um schlepper, um Zé Ninguém, e aponta o dedo na cara de Moshe Rabbeinu e fala, o teu sistema de justiça está errado. Moshe Rabbeinu podia, com toda a educação do mundo, falar, olha, Itró, obrigado, cola cavod, mas tá bom, escutamos, ó, a tua opinião está anotada aqui, quem sabe um dia eu vou levar em consideração, ignorar simplesmente o Itró. Quem é o Itró para vir falar aqui que ele está certo ou está errado? Moshe Rabbeinu não só escuta, ele entende a grandeza do conselho do Itró e ele muda o sistema de justiça do povo judeu graças ao conselho do Itró. Vaishma Moshe. Moshe também tinha essa capacidade de escutar, internalizar e colocar as coisas dentro do coração dele. Essa humildade de Moshe Rabbeinu, de aprender de cada pessoa, todos os momentos que ele discutia com alguém, também lá para frente, Moshe tem uma discussão com Aaron e os filhos dele na inauguração do Mishkan. Ele tem uma discussão
ele fica bravo com os sobrinhos dele, ele acha que os sobrinhos fizeram uma coisa errada em relação ao Corban, e o Aaron explica para ele, Moshe, não fica bravo, eles fizeram certo. O que está escrito? Vaismach Moshe. Ele assumiu o erro dele, olha, realmente você tem razão, Aaron, e ele se alegrou de aceitar isso. Vaishma Moshe, está escrito na nossa paraxá, Moshe também escutou as palavras do Itró, e ele entendeu a grandeza do conselho do Itró, e ele mudou o sistema de Torá. Em todas as vezes ele tem humildade para escutar a opinião de cada um. E por último vem o Matan Torá. A entrega da Torá só funciona se você abrir os teus ouvidos, se você abrir o coração, saber escutar, saber internalizar as coisas, não escutar por um ouvido e sair pelo outro, a gente internalizar, a gente escutar de quem vier falar a verdade, a gente saber procurar sempre a Emet, Bezrat Hashem. Só dessa maneira a gente vai conseguir de verdade adquirir a Torá e andar nos caminhos corretos da verdade, que a gente possa aprender a ter humildade de aprender com todas as pessoas e Bezrat Hashem, saber o valor, por um lado, da nossa vida, da nossa existência, mas não quer dizer que a gente, por ser tão importante que valeu a pena Deus me criar, quer dizer que eu sempre tenho a razão. Ao contrário, eu posso contribuir, mas eu tenho muito para aprender dos outros, que a gente possa ter essa humildade para a gente estar sempre em crescimento e sempre adquirindo cada vez mais e mais Torá. Shabbat Shalom.